Oi, galera, tudo bem? Boa noite. Vou estar aqui falando para você. A Corte Especial admite fixação das sanções penais típicas mais brandas em acordo de colaboração. Por maioria da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, STJ, admitiu a fixação das sanções penais típicas no âmbito de acordo da colaboração premiada. Com a decisão, o colegiado devolveu o processo para que a relatora ministra Nancy Andrighi analise novamente a homologação da proposta de acordo ponderado à extensão dos benefícios pactuados, que inclui o cumprimento da pena em regime domiciliar à frente à gravidade do fato criminoso da eficácia da colaboração. Inicialmente, a homologação foi negada pela ministra sob fundamento de que o acordo, ao prever o recolhimento domiciliar como regime de cumprimento de pena, feriu a regra do artigo 4º, parágrafo 7, inciso 2 da Lei de 12850 de 2003, com a redação dada pelo pacote anticrime de 2019. Ao analisar o agravo regimental contra a decisão da relatora, ministra Og Fernandes, cujo voto prevaleceu na Corte Especial, afirmou que o tema é polêmico, que nesse debate a autonomia da vontade das partes, no caso colaborador, e o Ministério Público adquire especial relevo. Deve-se superada a tradicional visão de que, por tratar de interesses indisponíveis, o processo penal encontra-se imune à autonomia privada da vontade, comentou o ministro. O princípio da legalidade é uma garantia a favor do acusado. Og Fernandes lembrou que a Constituição de 1988, ao prever a criação dos ajuizados especiais criminais como expressa admissão da transação penal, chancelou a viabilidade do modelo consensual de justiça retificada diversas vezes pelo Supremo Tribunal Federal, STF, ao discutir o tema. O ministro explicou que isso não significa liberdade absoluta. As partes, pois, como já apontadas pelo STF, há discricionariedade para a celebração do acordo e balizada pelas leis, pela Constituição. No entanto, ele criticou o argumento de que essa discricionariedade regrada dos órgãos de persecução penal seja um impedimento à negociação de sanções penais atípicas mais favoráveis ao réu do que aqueles previstos na legislação por supostamente violar o princípio da legalidade penal estrita. O princípio da legalidade é uma garantia constitucional que milita em favor do acusado à frente ao poder de punir do Estado, não podendo ser usado para prejudicá-lo sob pena de invenção da lógica dos direitos fundamentais, afirma Og Fernandes. Por isso, não há vedação ao emprego da analogia e Bonaparte no campo criminal, acrescentou, lembrando que o STJ tem um sólido histórico dessa forma de interpretação favorável ao réu, como no reconhecimento da remissão da pena pelo estudo. A lei admite benefícios ainda maiores em regime domiciliar. Para o ministro, objeto principal, fixação das sanções atípicas nos acordos de colaboração, na verdade, é uma suposta violação do princípio da legalidade penal, mas a ideia de que o colaborador, por ser um criminoso, não poderia gozar de benefícios não previstos em lei. Essa ideia, no entanto, me parece equivocada, disse, ressaltando que o próprio legislador autorizou a fixação de benefícios mais amplos ao estabelecer que o juiz poderá conceder perdão judicial ou substituição da pena preventiva de liberdade por pena restritivas de direito.
Ora, se é possível extinguir a punibilidade dos crimes praticados pelo colaborador, perdão judicial ou isentá-lo de prisão, substituição da pena, com mais razão seria possível aplicar-lhe a pena privativa de liberdade com um regime de cumprimento mais benefício, concluiu o magistrado. Recordou ainda que o próprio STF já homologou vários acordos com a previsão de benefícios atípicos. Avaliação dos termos de acordo de busca o equilíbrio. Para Og Fernandes, há um equilíbrio de alcançado. O sistema deve ser atrativo ao agente, o ponto de estimulá-lo a abandonar as atividades criminosas e colaborar com a persecução penal. No mesmo tempo, deve evitar o comprometimento do senso comum de justiça ao transmitir à sociedade a mensagem de que é possível o criminoso escapar da punição comprando sua liberdade com informações de duvidosos benefícios ao resultado útil do processo penal. No voto acompanhado pela maioria dos membros da Corte Especial, o ministro afirmou que a melhor solução é sopesar os benefícios acordados, mesmo atípicos, em vista da gravidade dos fatos da eficácia da colaboração. Entanto, que não há invalidade e obstáculo na fixação de sanções penais atípicas, desde que não haja violação à Constituição da República, o ordenamento jurídico, bem como moral da ordem pública, declarou. Primeira seção nega a reforma militar temporário que sofre de doenças em relação com o serviço. A primeira seção do Superior Tribunal de Justiça, STJ, por maioria reafirmou que o militar temporário não estável, considerando incapaz apenas para o serviço militar, somente terá direito à reforma de ofício se comprovar o anexo do casualidade entre a moléstia sofrida e a prestação das atividades militares. De acordo com o processo militar temporário não estável, ajuizou a ação com o objetivo de anular seu licenciamento do serviço ativo do Exército, reintegrar-se na graduação de terceiro sargento e obter a reforma por doença adquirida, alegadamente devido ao incidente ocorrido enquanto prestava o serviço militar, bem como recebe o pagamento e indenização por prejuízos materiais e morais. Para o TJR do Rio Grande do Sul, a incapacidade não precisa ter relação de causa e efeito com o serviço militar. O juiz de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, determinou a reforma do militar com base no vencimento correspondente ao que detinha quando na ativa nos mesmos da Lei 6.880/1980, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, deu parcial provimento à apelação da União apenas para afastar a indenização por dano moral e adequar os indícios de correção juros de moral. No STJ, o recurso da União foi desprovido monocraticamente, sendo a decisão mantida para a primeira turma sob o fundamento de que a concessão da reforma militar, ainda que é temporário, quando ficar demonstrado a sua incapacidade para o serviço castrense, preside da demonstração do nexo de casualidade entre a moléstia e a prestação do serviço. A União interpôs embargos de divergência, alegando que o cordão da primeira turma diver do entendimento adotado pela segunda turma do STJ, RSP 1328915, do RSP 1420113, ambos da relatoria do ministro Mauro Campbell Marx.
Corte Especial já concluiu que é necessário comprovar o nexo de causalidade. A relatora de recurso, ministra Alcete Magalhães, observou ser incontroverso no processo que o militar temporário não estável, embora tenha sofrido um acidente em serviço, sofre de epilepsia, doença sem relação de causa ou efeito com a prestação do serviço militar, artigo 108-VI da Lei 6.880, 1980, encontrado-se incapacitado tão somente para as atividades castrenses. Magistrado destacou que, em 2018, ao julgar os ERSP 1123371, a Corte Especial pacificou a divergência, concluindo no sentido de que o militar temporário não estável, considerando incapaz apenas para o serviço militar, somente terá direito à reforma de ofício se comprovar o anexo de causalidade entre molestia sofrida e a prestação das atividades militares. Afirmou-se a compreensão de que o militar temporário, para ter direito à reforma, deve comprovar o anexo de causalidade entre as enfermidades ou incidente ao serviço militar, ou então comprovar que está inválido, a impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho, nos termos do artigo 108-VI, conjugado com o artigo 111 da Lei 6.880 de 1980, concluiu a relatora ou dar pavimento aos embargos de divergência para prover recurso especial da União. Lei Acordão de número ERSP 440-995. Tribunal transfere ponto facultativo de 28 para 31 de outubro. Prazos processuais voltam a ocorrer em 3 de novembro. Superior Tribunal de Justiça, STJ, transferiu para 31 de outubro, segunda-feira, o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, comemorando no dia 28. Com isso, não haverá expediente no dia 31. A determinação consta da Portaria STJ-GP 470, de 27 de setembro de 2022. Do início ao término dos prazos processuais que coincidam com o dia 31, ficam automaticamente prorrogados para o dia útil seguinte, em 3 de novembro, tendo em vista que a quarta-feira, 2 de novembro, dia de finados, feriado, que é o dia 1º, também não haverá expediente conforme previsão do artigo 62IV da Lei 5010/1966. O Tribunal retorna o expediente normal na quinta-feira, 3. Repetitivo vai definir possibilidades de concurso material entre posse e distribuição de pornografia infantil. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, afetou 3 recursos especiais de relatoria do Ministério Reinaldo Soares da Fonseca, que ocorrem em segredo de justiça, para definir o rito dos repetitivos, se o agente pode ser condenado em concurso material por armazenamento e por distribuição de pornografia com crianças ou adolescentes, hipóteses que as penas seriam somadas, como prevê o artigo 69 do Código Penal. A questão submetida ao julgamento, cadastrada como tema 1168, na base de dados do STJ, está assim emendada. Os tipos penais trazidos nos artigos 241 a 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente do ECA são autônomos, com verbos
verbos e condutas distintas, sendo que o crime do artigo 241-B não configura a fase normal, tampouco o meio da execução para o crime do artigo 241, que possibilita o reconhecimento de concursos materiais de crime. O colegiado decidiu não suspender a tramitação dos processos que discutem a mesma questão, pois a previsão é que os recursos repetitivos serão julgados em breve. Discussão sobre reconhecimento da autonomia entre os dois tipos penais. Segundo o relator, o caráter repetitivo da matéria foi verificado a partir da pesquisa à base da jurisprudência do STJ, que recuperou 15 acórdãos, 158 decisões monocráticas como controversia semelhante. Em um dos recursos especiais representativos da controversia, o Ministério Público pede afastamento da aplicação do princípio da subsidiariedade em relação ao artigo 241-B do ECA, restabelecendo-se a pena aplicada em primeiro grau com o concurso material entre esse crime é o delito descrito no artigo 241-A. Para a MP, que ponta divergência entre a decisão do tribunal de origem e a jurisprudência do STJ, aplicação do princípio da subsidiariedade entre os delitos inviáveis, pois são condutas autônomas. Recursos repetitivos geram economia de tempo, segurança jurídica. O Código Processual Civil de 2015 regula no artigo 1036 e seguinte o julgamento por amostragem mediante a seleção de recursos especiais que tenham controversias idênticas ao afetar um processo, ou seja, encaminhá-lo para julgamento. Sob o rito dos repetitivos, os ministros facilitam a solução de demandas que se repetem nos tribunais brasileiros. Possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico em diversos processos gera a economia de tempo e segurança jurídica no site do STJ. Possível acessar todos os temas afetados com bom conhecer a abrangência das decisões de sobrestamento e as teses jurídicas firmadas no julgamento, entre outras informações. Os números deste processo não divulgados em razão de segredo judicial. Os municípios de São Paulo não podem legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, né? O Supremo Tribunal Federal, STF, afirma sua jurisprudência sobre a inconstitucionalidade de lei municipal de São Paulo, que regula a matéria referente a telecomunicações e radiodifusão. Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência da repercussão geral tema 1235 da questão tratada no recurso extraordinário com agravo ARE 1370232 de relatoria do ministro Luiz Fux. O recurso havia sido interposto pelo município de São Paulo contra o TIM-CA, buscando a invalidação da Lei Municipal 13756 de 2004, referente à instalação de estação rádio base ERB, sistema utilizado para conectar telefones celulares e companhia telefônica. A norma também admite atividade fiscalizatória do município sobre o uso da ocupação do solo urbano em seu território. Ao analisar a controversia pleno-virtual do STF, manteve seu entendimento de que a iniciativa para legislar sobre a telecomunicação radiodifusão privativa da União, artigo 22, inciso IV da Constituição Federal, procedentes. Em seu voto, o ministro Luiz Fux citou diversos procedentes do STF em caso semelhante especial, a ação direta de inconstitucionalidade, ADI 3110, em que o plenário invalidou a lei de
955 de 2001 do Estado de São Paulo sobre instalação de antenas transmissoras de telefonia celular. Segundo o relator, esse procedente também vem sendo amplificado em outros processos em que se discute especificamente a constitucionalidade da lei municipal sobre as ERBS. O ministro ainda salientou que o tema tem potencial impacto sobre outros casos em razão da existência de mais de 5.000 municípios no país, da multiplicidade de recursos sobre essa matéria. Por isso, ressaltou a necessidade de reafirmar a jurisprudência da Corte. Tese. A tese da repercussão geral fixada foi seguinte: a inconstitucional a Lei de 13756 de 2004 do município de São Paulo, por configurar a invasão e a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão do artigo 22iv da Constituição Federal. Exposição retrata a elaboração da Constituição de 1988 e seus pontos fundamentais. Durante todo o mês de outubro, está aberta ao público no Supremo Tribunal Federal, STF, exposição 34 anos da Constituição Federal, garantia da democracia brasileira instalada em diversos ambientes da Corte. Segundo a ministra Rosa Weber, mostra que tem por objetivo ressaltar o processo participativo e plural que, dando ensejo à obra constituinte, hoje se fortalece no exercício diário da cidadania e da democracia constituinte. Mostra e traz um panorama dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte instalada em 1987 pelo ministro Moreira Alves, então presidente do STF. Naquela ascensão solene do Congresso Nacional, o chefe do Poder Judiciário destacou desafios que os parlamentares constituintes teriam pela frente. A missão que vos aguarda é tanto mais difícil quanto é certo que nela as virtudes pouco exaltam, porque esperados, mas os erros ser fatais estigmatizam. A fase histórica, bem como outras que marcaram o período da elaboração e proclamação da Constituição Federal de 1988, estão presentes na exposição, acompanhadas de fatos, relatos, documentos da época, as imagens registradas na ampla participação popular, a importância do engajamento das mulheres na elaboração do texto que vira a ser conhecido como Constituição Cidadã. Nos fatos de dois parlamentares, constitui que depois vieram integrar o STF Nelson Jobim, Maurício Correia, também há dados sobre os 20 meses de trabalho realizado por 487 deputados federais e 72 senadores constituintes. No Museu do STF, painéis retratam direitos fundamentais inscritos no texto constitucionais e os artigos que asseguram esse direito. Outra atração no Salão Branco e um exemplar original da Constituição, outras abordagens. Além da exposição à celebração dos 44 anos da Constituição Federal de 1988, contou ainda com o lançamento de um selo personalizado e um carimbo comemorativo à prestação de conteúdos especiais na programação da TV Justiça, Rádio Justiça, além de matérias no portal do STF, postagem nas redes sociais do Tribunal. O Ministério admite o acordo de não persecução penal em processo anterior ao pacote anticrime. Habeas corpus concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski discute a retroatividade do benefício inserido no Código Processual Penal pela nova legislação. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, STF, entendeu que o acordo de não persecução penal, ANPP, pode ser implantado em processos iniciados antes da vigência do pacote anticrime Lei de
964 de 2019, na análise de um habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, DPU, o relator aplicou o entendimento da segunda turma da Corte que, ao apreciar casos semelhantes relacionados à nova legislação, entendeu que a regra mais benéfica deve ser aplicada de forma retroativa, alcançando tanto investigações criminais quanto ações penais em curso. O acordo inserido no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, o acordo de não persecução penal, é um instrumento consensual afirmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o Ministério Público. As partes ajustam as cláusulas negócias e a serem cumpridas pela causado, que ao final terá sua punibilidade extinta. O acordo é cabível nos casos de crime sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos, entre outras condições previstas no artigo 28 do Código Processual Penal. DPU, habeas corpus HC 20660. Se votou contra a decisão do Superior Tribunal da Justiça STJ, que concluiu que o acordo de não persecução penal só pode ser aplicado a fatos ocorridos antes do pacote anticrime, desde que a denúncia não tenha sido recebida. No STF, a DPU alegava que os dois condenados representados por ele preenchem o requisito para o acordo dos delitos tem a pena mínima inferior a 4 anos. Não há reincidência nem insídios de conduta criminal habitual e nenhum dos dois foi beneficiado por transação penal ou suspensão condicional do processo para a defensoria, como tem a natureza jurídica mista, o direito penal e processual penal é mais benéfica ao réu e a norma deve retroagir para alcançar os processos não transitados em julgado sem decisão definitiva. Retroatividade. Ao analisar a matéria, o ministro Ricardo Lewandowski citou procedente HC 180.421 que a segunda turma analisou o parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, também crescido pelo pacote anticrime. O dispositivo alterou a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública, incondicionada para publicar, condicionada a representação seja tornou necessária a manifestação da vítima para o prosseguimento de acusação. Neste julgamento, o colegiado entendeu que se trata da norma penal mais favorável ao réu, nos termos do artigo 5º, inciso X0 da Constituição Federal, deve ser aplicado de forma retroativa. Com base nesse julgado, a atual doutrina do processo penal, o ministro entendeu que o ANPP é aplicável também aos processos iniciados antes do pacote anticrime, desde que ainda não transitado em julgado, mesmo que não haja confissão do réu até o momento de sua proposição. Ao conceder o habeas corpus, Lewandowski determinou a remessa do processo ao juiz de origem para que seja verificada a eventual possibilidade de oferecimento da proposta de ANPP pelo Ministério Público Federal em benefício dos condenados. Confira o destaque da semana na TV Justiça. O programa Viver Melhor apresenta reportagem e entrevista sobre síndrome de Down. 21. Repórter Justiça. O programa fala dos 5 anos de vigência da reforma trabalhista, das mudanças que ocorreram na jornada de trabalho, no parcelamento de férias até 3 períodos e na contribuição sindical, entre outros. Em entrevista, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST, Mauri Rodrigues, explica os principais pontos positivos da legislação e quais são os principais desafios e programas também da história de pessoas que tiveram a rotina transformada com a lei. Representação 8h10, das 4 às 8h30, das 9h10, às 18h30, das 10h10, às
20h30, 11/10, e às 9h30, às 21h, 12/10, e às 13h30, 13/10, e às 12 horas. Sábado, 8, 7h30, plenária. O destaque é a sessão plenária em que o Supremo Tribunal Federal retornou à análise da ação em que se discute se o acesso judicial de dados aos usuários da internet por provedores sediados no exterior deve necessariamente seguir o procedimento do acordo celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos da América. Julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Representação 8/10 às 17h30, 9/10 às 7h30 e às 14h30, 10/10 às 11h30, 11/10 às 7h, 12/10 às 6h30, 14/10 às 6h30. Segunda-feira, 10/8, Saber Direito. Professora Rebeca Mulher apresenta um curso sobre direito tributário. Ela menciona os aspectos gerais e os conceitos e as fontes constitucionais e infraconstitucional, lei geral da proteção de dados pessoais e os direitos fundamentais dos contribuintes. Representação 10, às 14h10, às 23h30, 16/10 às 8, 9h15 às 10h30, 11h45 às 1h. Terça-feira, 11h30, artigo 5º. Atestado médico, tema de programa, saiba que a situação ele pode ser representado, quais as limitações, tipos de atestado, quando ele pode ser invalidado, que informações básicas devem constar no documento. Os convidados são advogado especialista em direito do trabalho, Vinícius Vilardo, psicólogo, especialista em gestão de pessoas, Cristiano Duran. Apresentação 12/10 às 6, do 13/10 às 18, 14/10, 5h30, 15/10, 8h30, 15h30 e às 23, 16/10, 5, 18h30, 20h30, 17/10, 5, 18/10 às 6. Quinta-feira, 13, 9, Viver Melhor. O programa dessa semana apresenta reportagem sobre o síndrome de Down, abordado o aspecto sobre o modo da vida e os cuidados com a saúde e os direitos de quem tem a síndrome. E também vai tratar das características, as questões físicas, cognitivas e sociais, bem como os progressos nas ciências que garantem mais qualidade da vida e bem-estar a essas pessoas. Representação 15/10, 21, 16/10, 1, 19/10 às 22 horas. Ministro Alexandre de Moraes prorroga por mais de 90 dias inquérito das milícias digitais. O inquérito apura suposta organização criminosa cujo objetivo é atentar contra a democracia e contra o Estado de Direito. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, prorrogou por mais de 90 dias o inquérito INQ 4874, que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas. No despacho, o ministro levou em consideração a necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento. A investigação foi iniciada a partir de indícios e provas da existência de organização criminosa com forte atuação digital que se articularia em diversos núcleos políticos de produção, de publicação, de financiamento com finalidade de atentar contra a democracia do Estado democrático de direito. Justiça nega prisão domiciliar a vereador acusado de integrar quadrilha de roubo de gado. O juiz Carlos Eduardo Passionato, da 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste, negou no dia 4 de outubro a concessão da prisão domiciliar em nome de Magno Vinícius Rodrigues Alves de Araújo, vereador de General Carneiro, acusado de integrar a quadrilha de roubo de gado. A defesa argumentou que o vereador se encontra em estágio pós-operatório
e em entendimento médico na unidade prisional, teria ficado evidente a necessidade de requerente em ter o entendimento especial. Argumentou ainda que a unidade prisional emitiu parecer onde esclarece que não tem estruturas físicas o pessoal habilitado para acomodar e acompanhar Magno. Em sua decisão, o magistrado salientou que, embora a defesa tenha juntado a cópia dos boletins médicos do requerente, os quais se referem ao período anterior, a alta hospitalar não restou devidamente esclarecida a necessidade de revogação da custódia preventiva. As circunstâncias fáticas do caso em apreço evidenciam a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado, não havendo que se falar em substituição da prisão por outras medidas cautelares, salientou Carlos Eduardo Passionato. O caso, segunda opção, no dia 11 de setembro de 2012, na propriedade particular, denominada Fazenda Santa Isabel, localizada na zona rural, grupo de pessoa cliente da licitude, reprovabilidade de suas condutas, abateu um boi. No grupo estava Magno Vinícius Rodrigues Alves de Araújo. Ainda segundo o processo, os denunciados empregaram violência a fim de assegurarem a impunidade do crime, mediante grave ameaça perpetrado com o uso de uma arma de fogo calibre 38 em desfavor da vítima, funcionário referida à fazenda. Suposto grupo criminoso foi detido por funcionários da fazenda, sofrendo diversas agressões, e o vereador precisou ser internado, passando por cirurgia. Pacolo entra com processo para anular a cassação e retornar ao cargo de vereador. Casado por quebrar de decoro, Marcos Pacolo entrou com mandato de segurança nesta sexta-feira 7, para que seja anulado o processo na Câmara Municipal de Cuiabá, retornando assim ao cargo de vereador. Peça é assinada pelo advogado Rodrigo Cirineu. TRE Mato Grosso mantém multa de 53 mil por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, TRE, Mato Grosso, negou o provimento ao recurso interposto por Joadir Bueno Pacheco, Hélio José Rodrigues, de manteve a multa de 53 mil aplicada por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro. A decisão foi proferida de forma unânime na sessão plenária desta sexta-feira 7, acompanhado o voto do relator do processo, juiz membro Luiz Octávio Saboia Ribeiro, em consonância com parecer ministerial. A Justiça devolve o passaporte e libera viagens internacionais de Roseli Barbosa. O recurso eleitoral foi interposto por Joadir Bueno Pacheco Hélio José Rodrigues contra a sentença proferida pelo juízo da 24ª Zona Eleitoral de terceira 24ª Zona Eleitoral Chapada dos Guimarães, que julgou procedente o pedido, deduzindo na representação eleitoral. Com isso, eles foram condenados ao pagamento de multa individual de 53 mil pela divulgação de pesquisa eleitoral sem registro. Em razões recusais e recorrentes, solicitam a conhecimento do pavimento do recurso para o fim de que a sentença guerreada seja informada, acolhendo preliminar do carceramento de defesa, determinado o retorno dos autos para instância de origem ou do método para reformar a sentença, afastada a multa aplicada, julgando-a improcedente.
No voto, o relator frisou que as publicações feitas pelos condenados, além das informações concernente ao suposto percentual de interação de votos de cada candidato, trazia também informações cerca do período da realização da coleta de dados de bairros abrangidos, números de entrevista, até mesmo o nome da empresa que realizou pesquisa, no caso IP Market, publicidade, pesquisa marketing. Portanto, ao dos contornos de cientificado aos dados divulgados, como se este revelasse intenção do eleitor e consequente tendência eleitoral dos municípios recorrentes, apresentarem as informações como se tratasse de verdadeira pesquisa eleitoral. Eustáquio Inácio Noronha Neto toma posse como juiz membro na categoria jurista. Em cerimônia virtual, o advogado Eustáquio Inácio de Noronha Neto tomou posse como juiz membro titular do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, TRE Mato Grosso, na categoria jurídica. Nesta sexta-feira 7, ele ocupará o cargo anteriormente ocupado por Sebastião Monteiro da Costa Júnior, do biênio de 7/10/2022 a 7/10/2024. Leia também que Gilmar Mendes marca a data julgar o retorno de juízas aposentadas no escândalo da maçonaria. Eustáquio Inácio de Noronha Neto foi nomeado pelo Presidente da República por meio do decreto número 23, de 23 de setembro de 2022, publicado no Diário Oficial da União, DOU, número 183, da seção 2, página 1, de 26 de setembro de 2022. Ele concorreu com os advogados Endel Rolim, Vander Velde Queiroz dos Santos. O advogado aposentado empossado ressaltou que é uma honra assumir o cargo, certamente que esse dia ficará marcado na minha carreira e na minha vida. A sociedade matogrossense, prometo exercer minha função com responsabilidade e probidade, defendendo o Estado Democrático de Direito, nossa Constituição Federal, assim como as leis da República, como propósito de garantir nossa tão conquista democracia. Agradeço primeiramente a Deus, que nos momentos de desânimo sempre me amparou e renovou a minha fé. Disse, estendendo os agradecimentos à família, amigos, Tribunal de Justiça, TJMT, ao desembargador Carlos Alberto Alves Rocha e demais membros do prêmio do TRE Mato Grosso. Daqui uns dias vai ser uma desembargadora, se Deus quiser. Presidente do TRE Mato Grosso, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, destacou ao longo trajeto que o advogado precisa percorrer até sua escolha como juiz membro na categoria jurista, primeiro inscrição, no qual o próprio advogado deve ter a consciência de que ele tem a capacidade pelo currículo. Nós já vimos que isso ocorre. Depois vem a escolha de 3 membros pelo TJ, com a disputa de vários candidatos não menos competentes no TRE. Também é preciso preencher uma série de requisitos para ser remetido ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e, por último, a etapa mais política, que é a escolha pelo Presidente da República, responsabilidade muito grande nessa corte, mas já pude perceber sua capacidade de comprometimento. Vice-presidente do TRE Mato Grosso, corregedora regional eleitoral, desembargadora Nilza Maria Poças de Carvalho, parabenizou o novo juiz membro. Seja bem-vindo, que tenha sucesso nessa nova missão
que abraça o juiz membro Jackson Francisco Coleta Coutinho fez o pronunciamento da recepção aos empossados, no qual destacou: a competência do advogado será uma tarefa árdua, pois vivemos tempos de turbulência. Passamos pela pandemia e estamos vivenciando uma sociedade polarizada que traz muitos desafios, mas tenho consciência de que Vossa Excelência fará um profícuo biênio. A solenidade de posse contou também com a participação da presidente da OAB Mato Grosso, Gisele Alves Cardoso, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Mato Grosso, Hélio Ramos, entre outras autoridades. Com atuação no direito eleitoral e direito criminal, Eustáquio Inácio de Noronha Neto, e advogado desde 2008, atua como professor universitário na graduação e pós-graduação de 2003, membro da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso da OAB Mato Grosso, e mestrado e doutorado pela Universidade Autônoma de Lisboa, pós-graduado em Direito Público pelo Instituto Cuiabano da Educação, IC, e pós-graduado em Direito Eleitoral pela Escola da Magistratura Mato Grossense, EMA-IDB, e o advogado e natural de Curitiba, Pará, filho de Luísa Adélio Beal e José Pereira de Noronha, nasceu em 1º de janeiro de 1980. Gilmar Mendes marca data de julgar retorno de juízas aposentadas no escândalo da maçonaria. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, marcou para dia 25 de outubro o julgamento presencial de recursos em nome de Junita Cruz da Silva, Clayton Duarte, Glaciane Ribeiro de Caravelas, Maria Cristiana Oliveira Simões, nome aposentados compulsoriamente por decisão do Conselho Nacional de Justiça, SNJ. O ministro suspende a aposentadoria compulsória e determina o retorno de juiz condenado por esquema da maçonaria. Nomes foram punidos pelo CNJ como ou aposentadoria compulsória em razão de suposto envolvimento em esquema de desvios de verbas públicas no montante mais de 1,4 milhões com objetivos de socorrer a loja maçônica Grande Oriente do Mato Grosso. Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça puniu com a pena máxima de aposentadoria compulsória, bem do serviço público 10 magistrados do TJMT, Mato Grosso. Entre os magistrados punidos estava o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Mariano Alonso Ribeiro. Travasso os desembargadores José Ferreira Leite, José Tadeu Curi. Os 7 juízes também punidos pelo envolvimento no mesmo esquema de desvio de recursos para a loja maçônica Grande Oriente do Estado de Mato Grosso foram Marcelo Souza de Barros, Antônio Horácio da Silva Neto, Irene Lima Fernandes, Marco Aurélio dos Reis Ferreira, Junita Cruz da Silva, Clayton Duarte, Glaciema Ribeiro de Caravelas, Maria Cristina Oliveira Simões. Segundo o CNJ, os magistrados receberam valores variados, chegando a mais de 1,2 milhões para então presidente do TJ de Mato Grosso, José Ferreira Leite, título de verbas atrasadas de devolução de impostos de renda depositados diretamente na conta corrente dos magistrados sem emissão de contra-cheques.
Há 3 magistrados aposentados compulsoriamente apontam como base do pedido decisão que suspendeu liminarmente a punição aplicada em face de Antônio Horácio da Silva Neto no começo de 2022, no dia 25 de outubro. Liminar concedida a Antônio Horácio também será reexaminada. A Justiça devolve passaporte e libera viagens internacionais de Roseli Barbosa. A juíza Jean Garcia de Freitas Bezerra, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, revogou medidas cautelar que impediam a ex-primeira-dama de Mato Grosso, Roseli Barbosa, de realizar viagens internacionais. Decisão consta no Diário de Justiça desta terça-feira, 7. Roseli, esposa do ex-governador Silval Barbosa. Decisão ocorreu em pedido do advogado Valber Melo. TJ mantém arquivada a ação contra Favora por suposta omissão em investigação sobre fazenda de ministro. Roseli, que também é delatora premiada, requereu a queda da proibição de ausentar-se do país como consequente devolução de passaporte. Ela afirmou que a referida medida cautelar foi decretada no dia 6 de abril de 2018, sendo cumprida de forma irrestrita, mesmo não havendo previsões de recolhimento de seu documento ou proibição de viajar constante em seu termo de colaboração homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Em sua decisão, o magistrado considerou desarrolada a manutenção da cautela que perdura por 4 anos e 6 meses, razão pela qual substituiu a proibição de ausentar-se do país pela obrigação de comunicar previamente em caso de viagem internacional. Roseli ainda deve informar o período da estadia e respectivo local. Procede-se à devolução do respectivo passaporte, finalizou Jean Garcia de Freitas Bezerra. Roseli Barbosa é acusada de ter chefiado organização criminosa, enquanto a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social. Magistrado determina fiscalização para saber se o shopping está impondo o uso de camisetas em apoio a Bolsonaro. O juiz Flávio Maldonado de Barros, da 29ª Zona Eleitoral de Taguara da Serra, determinou a fiscalização para saber se lojas de shopping de Taguara da Serra estão impondo o uso de camisetas verde e amarelo como os dizeres de Deus, Pátria, Família e Liberdade. A Justiça determina a retirada de outdoor com bandeira do Brasil, o número de Bolsonaro em destaque. Determina que o senhor fiscal de propaganda se dirija ao local apontado na denúncia a fim de elaborar o correlator termo de contestação, aferindo quais lojas estão utilizando as camisetas como propaganda político-eleitoral. Se tal fato se dá por opção dos colaboradores ou determinação dos proprietários, a propósito, deverá descrever, se é possível, fotografar as vestimentas, determinou Flávio Maldonado. Em cumprimento à decisão oficial de justiça, diligenciou ao shopping Tangará, constatando que funcionários não estavam utilizando camisetas com propagandas apontadas como irregular. Caso aguarde a decisão após a fiscalização empreendida por oficial de justiça. Justiça arquiva inquérito de investigativa táxi por
suposta doação de 1 milhão feita por Erai Magui. Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, da 25ª, 50ª Zona Eleitoral, homologou promoção de arquivamento do inquérito em face do ex-governador de Mato Grosso, Pedro Tanques, decisão desta quinta-feira 6, caso versava sobre suposto Caixa 2 na campanha de 2014, no montante 1 milhão pago por Erai Magui. Leia também: Justiça nega pedido de Erai para arquivar o inquérito sobre Caixa 2 de 1 milhão de Pedro Tanques. Inquérito teve como base delação premiada do empresário Alain Maalouf no anexo XI da sua delação. Além relatou que, em abril de 2016, teria recebido 1 milhão em espécie de Erai Magui para quitar parte dos valores emprestados por ele no financiamento da campanha e funcionamento de Paulo Brustolin. Paulo Brustolin foi secretário da Fazenda na gestão de Tanques. Segundo Maalouf, ele teria recebido 500 mil em luvas para aceitar o cargo e o delator disse ainda que havia um complemento de salário no valor de 80 mil, porém, segundo a decisão da Polícia Federal, não identificou dados capazes de sustentar as alegações do colaborador. Dos fatos inicialmente narrados e não confirmados em razão da existência no autos de elementos que justifique o oferecimento de denúncia e arquivamento é a medida correta se tomar devendo restar consignado, contudo, que todo o arquivamento, por falta de provas não obsta retomada das apurações, caso estes surjam em momento futuro, salientou o magistrado. Posto isso, ausentes os elementos indicionários da tipicidade da conduta, acolho a pretensão formulada ao homólogo e a promoção de arquivamento de autos do inquérito, como as reservas do artigo 18 do Código de Processo Penal, decidiu Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.